compartilhar a tela aqui com vocês já da minha apresentação. Tudo certo aí? Estão vendo bem? Muito bem. Estamos. Muito obrigado, professora Ana. Então, muito obrigado pelo convite. Agradeço, sobretudo, aí ao professor Eduardo Palermo, a professora Ana, a professora Maria Medianeira Padoim, que nos convidaram, então, aí para compartilhar algumas visões, algumas experiências aí sobre o Geoparque Caçapava, aspirante Unesco, do qual eu sou, então, o coordenador científico. Eu gostaria de dizer que, desde a perspectiva de Caçapava do Sul, que é um município do centro-sul do Rio Grande do Sul, vocês estão vendo aí onde é que ele está situado, né? A cerca de 260, 270 quilômetros da capital gaúcha, Porto Alegre, né? Então, no extremo sul do Brasil, já a cerca de 200 quilômetros da fronteira com a República Oriental do Uruguai. Pois não? ¿Podría poner para compartir en pantalla completa a presentación de slide? ¿Vale? Não está em apresentação de slides? No, está solamente la primera diapo y está chiquita. Ya, deja de compartir y empezar de nuevo. New share. André. Oi. Está correto agora? Está, André. Está correto? Está, sim, obrigado. Obrigado. Então, eu estava dizendo... passou para o outro slide agora? Sim. Ok, obrigado. Eu estava dizendo, então, que da perspectiva do município de Caçapava do Sul, que é onde nós estamos, é uma alegria muito grande participar de um evento como esse, porque Caçapava do Sul sempre foi sempre teve na sua história, né, na sua evolução histórica, enquanto território, um caráter muito especial de fronteira, né? O que eu quero dizer com isso? Caçapava do Sul está situada em um espaço geográfico muito próximo ao limite entre os ecossistemas florestais das matas de araucária, que estão a norte, né? E os ecossistemas francamente campestres, né? Os pastiçales aí, do Pampa ao sul de Caçapava do Sul, então. E Caçapava está limitada ao sul pelo rio Camaquã, que é o maior curso d'água da porção gaúcha, né, brasileira do nosso Pampa, né, ou bioma, a ecorregião das savanas uruguaias, né? E na história indígena, né, esse território era um importante limite entre domínios de assentamentos já guaranis, né, mais vinculados aos ecossistemas florestais, e as áreas de incursão de tribos pampianas, mais vinculadas, então, aos ecossistemas campestres, à fisionomia campestre. Inclusive, o termo Caçapava, né, ele constitui uma possível leitura, interpretação portuguesa ou castelhana, né, de um termo composto guarani. Nós estivemos conversando com um estudante guarani, um estudante indígena guarani, daqui da Universidade Federal de Santa Maria, e ele nos interpretou as diferentes possibilidades para o termo Caçapava, de onde teria saído, né? E o
que ele encontrou como mais provável é de que seja uma leitura, uma interpretação portuguesa de Caguelpavai, né? Eu espero que eu tenha dito o Y correto aí, professora Ana. É um pouco difícil para nós esse Y do Guarani. Mas designando, então, o lugar onde o mato acaba, né? Então, os guaranis viam essa região pampiana como o lugar onde o mato acaba. E ali ficou esse termo Caçapava, né? Para designar o nosso território. Então, o nosso território também foi uma fronteira na história colonial, né? Pelo Tratado de Santo Ildefonso, em 1777, né? A fronteira entre os domínios de Portugal e Espanha na América do Sul passava, entre outros lugares, por Caçapava do Sul, né? E existe, inclusive, um marco comemorativo numa área do município que a gente chama de Guarda Velha. Outra feição importante, outro atrativo, digamos assim, importante que existe em Caçapava do Sul é o Forte Dom Pedro II. É a única fortaleza, a única construção militar preservada em todo o território do Rio Grande do Sul, né? Então, o Rio Grande do Sul não tem mais nenhuma outra fortificação preservada, apenas o Forte Dom Pedro II. E ele foi mandado construir a partir de 1848, 1850, dentro do contexto das preocupações com uma possível invasão argentina, né, do governo de Juan Manuel de Rosas, no território brasileiro. Então, foi mandado colocar aquela fortaleza naquele ponto específico, né, especial como sentinela, né? Caçapava ainda tem ainda é um encontro também de revoluções, né, como a Revolução Farroupilha, que teve Caçapava do Sul como a sua segunda capital, um encontro de etnias, um encontro de culturas. Aqui está o marco comemorativo, né, na Guarda Velha, né, ao domínio espanhol e ao domínio português, do outro lado, né, pelo Tratado de Santo Ildefonso, né? E esse marco a Guarda Velha, né, faz parte do contexto das chamadas Pedras das Guaritas, né, que também é uma apropriação cultural bem particular, né, de cerros ruiniformes, né? Em outros lugares do mundo, os cerros ruiniformes, em geral, são designados como lembrando cidades, né? Na República Tcheca tem Skalní Město, tem vários lugares onde esses cerros lembram cidades. E aqui, né, numa sociedade essencialmente rural e essencialmente guerreira, né, forjada nas nossas guerras de fronteira, esses cerros lembravam as guaritas, né, as casamatas das fortalezas medievais modernas portuguesas. Daí o Forte Dom Pedro II, né, na área urbana, é um atrativo turístico muito interessante e que atesta, né, a posição de sentinela, né, que é um dos orgulhos de Caçapava do Sul. E nós temos aí também manifestações culturais, né, que lembram questões de fronteira também, né? Então, a gente tem, além da memória então de indígena, né, tanto de indígenas guaranis quanto de indígenas charruas ainda, nós temos a memória dos lanceiros negros da Revolução Farroupilha, né, o heróico pelotão dos lanceiros negros, e também as manifestações culturais chamadas de cavalhadas, né, que relembram, então, as guerras da Península Ibérica, né, entre mouros e cristãos no medieval. Né? Muito bem. Eu introduzi a Caçapava com os seus insumos históricos, né, para ser um território importante, mas a verdade é que Caçapava do Sul pode ser um geoparque mundial da Unesco por suas questões, evidentemente, geológicas, né?
começar pelas suas questões geológicas. Por que Caçapava pode ser geoparque? Por causa de um conjunto de rochas, né, que é chamado aqui no Brasil de Bacia do Camaquã, e essas rochas são o registro, o melhor exemplo, o melhor registro de uma fase específica da evolução do continente sul-americano entre 600 e 500 milhões de anos atrás. Muitas rochas. Caçapava tem muitas rochas diferentes. Olha a Jaciele aqui. É uma verdadeira sala de aula ao ar livre para as geociências. Tem uma história muito vinculada à geologia e à mineração. E talvez seja o território mais estudado e mais conhecido do ponto de vista das geociências, da geologia, de todo o sul do Brasil. Além disso, Caçapava ganhou em 2015 o título oficial, por lei, de capital gaúcha da geodiversidade, né? Capital do estado da geodiversidade. Então, estas são as Pedras das Guaritas, que eu mencionei para vocês, que lembram, né, segundo a apropriação cultural, guaritas ou casamatas de uma fortaleza. Ela tem uma população tradicional muito importante de pecuaristas familiares, né, cujas propriedades se baseiam na criação de pequenos animais, como cabras e ovelhas. Esse geossítio faz parte, né, de uma estrada paisagística, né? Inclusive foi a doutora Jaciele que trabalhou também nessa conceituação aí, nessa atribuição desse termo para as guaritas aí, para a estrada que atravessa as guaritas. E tem já novos empreendimentos e especialmente um céu noturno totalmente livre de poluição lumínica. Então, especial para o astroturismo e para a observação de estrelas e para a astrofotografia também. A gente tem a Serra do Segredo, né, que é além de ser um lugar belíssimo e de valor científico e educativo especiais, superlativos, é um point perfeito para escalada em rocha, e para uma escalada muito singular, que é numa rocha chamada conglomerado, né? Onde tem poucos desses locais, no centro-sul do Brasil, tem poucos desses locais. E essa área já é uma área pública de lazer, concedida à iniciativa privada, com trilhas bem sinalizadas, bem manejadas, e um lugar muito bem conservado. Nós temos também as Minas do Camaquã, esses são os nossos 3 principais geossítios, as Guaritas, a Serra do Segredo e as Minas do Camaquã. As Minas do Camaquã têm um patrimônio cultural especialmente vinculado à história da mineração de cobre, desde o século XIX até a década de 1990 do século XX, né? Então, mais de 100 anos aí de exploração de cobre, e criação com isso de muitos espaços que hoje são patrimônio do município de Caçapava do Sul. E também tem essa questão da estrada paisagística, do astroturismo, da astrofotografia, e mais de um turismo ufológico, né, vinculado já a um certo misticismo, que também é um contingente turístico importante para Caçapava do Sul. Dizer para vocês que, evidentemente, um geoparque, como a doutora Jaciele já falou na sua manifestação, é um território preferencial de alinhamento e implantação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, né, e da chamada Agenda 2030. E é com base nesses objetivos que a gente vai mostrar algumas coisas que estão acontecendo em Caçapava, né? Para os objetivos 1, 2 e 10, né, nós acreditamos que a economia baseada no geoturismo, né, que se aproxima muito de um turismo de base comunitária, né, tem o potencial de gerar mais pequenos negócios locais, mais trabalho e renda, mais circulação dessa renda, desse dinheiro, levando a uma melhoria no enfrentamento da pobreza e da fome. O Geoparque Caçapava, aspirante Unesco, está
dando uma atenção especial a populações mais vulneráveis, com oportunidades de integração à economia. A Associação de Catadores é nossa parceira. Garantia de direitos humanos básicos, né? Principalmente para uma pequena comunidade indígena que tem no nordeste do município, a comunidade indígena Guarani do Irapuá, e uma importante concentração de quilombos, que é o quilombo Picada das Vassouras, né? Com uma população também que tem que ser atendida, que tem que ser valorizada, principalmente. A gente está promovendo, né, demarcação e posse das terras, além de uma valorização das suas culturas, memórias e identidades, disponibilização de uma escola para os indígenas e outras ações nessa busca, né, de menor pobreza, menor fome e redução das desigualdades. Então, aí nós temos algumas imagens, né, tanto na comunidade indígena, ali está o cacique de camisa amarela, né, sendo atendido aí pelo pessoal da universidade, e também no quilombo da Picada das Vassouras, que é essa foto aqui da direita, já no contexto de pandemia, quando a universidade, a Unipampa, no caso, e o Geoparque Caçapava, aspirante Unesco, foram lá entregar álcool gel, máscaras e outros enfrentamentos aí à pandemia de Covid-19. Na questão do bem-estar, né, da saúde e do bem-estar, a gente tem apoio a projetos de agricultura orgânica, pecuária em campo nativo, temos muitas áreas valiosas de pastiçal em Caçapava do Sul, temos o resgate de alimentos e bebidas tradicionais locais, temos apoio a feiras e comercialização desses produtos, temos o estímulo à prática de esportes de aventura na natureza e de atividades ao ar livre em geral, não só para escolas, mas também para o público em geral. Então, estar ao ar livre é boa saúde, é bem-estar. Temos um enorme potencial de esportes de aventura. Para quem for aficionado aí dos esportes de aventura, venha para Caçapava. Temos muita caminhada, temos mountain bike, temos escalada em rocha, temos belíssimos pontos de decolagem para voo livre, canoagem, turismo de contemplação, geoturismo, ecoturismo, né? Todas essas atividades altamente sustentáveis e promotoras de boa saúde. Aqui temos uma decolagem aí do Cerro da Angélica e um aventureiro, aí, um escalador, subindo a Pedra do Segredo. Relacionado ao objetivo de educação de qualidade, a gente tem formação continuada, atualização e qualificação de docentes da educação básica, desde oficinas a vagas, como disse já a doutora Jaciele, em programas de pós-graduação, né? O programa de pós-graduação em patrimônio cultural também já oferece vagas para Caçapava também. A gente tem a elaboração, a edição e disponibilização de guias didáticos complementares ao livro escolar para as escolas, eventos de educação geopatrimonial em ambiente não formal. A gente já tem 7 edições anuais do Geodia, né? É um evento inspirado nos Reolorias da Espanha, né? Estamos agora no momento de elaboração de um cardápio, né, ou de um catálogo de atividades no território, para que as escolas locais, mas não só as escolas locais, outras escolas de outras regiões do Rio Grande do Sul ou dos territórios vizinhos, também possam ir até Caçapava e experimentar esse cardápio de atividades educativas, né, culturais e, ao mesmo tempo, geoeducativas, né, aprendendo alguma coisa sobre a evolução do planeta Terra. Estamos pensando e planejando já há bastante tempo espaços interpretativos que também servem ao turismo, mas que também têm um forte viés educacional, como centros interpretativos e centros culturais que estão já em andamento, né, nesse momento em Caçapava do Sul. Aí nós temos algumas fotos dos processos já de educação, de formação continuada de professores,
né, e de professoras, tanto em sala de aula quanto em saídas de campo. Isso foi pré-pandemia. Algumas fotografias das edições do Geodia, né, principalmente na Praça Central de Caçapava, então com exposições de rochas, exposições de fotografias, caminhadas interpretativas, excursões aos principais geomonumentos, aos principais geossítios, oficinas relacionadas aos fósseis de Caçapava. Em Caçapava nós não temos dinossauros, né? Na quarta colônia tem essa singularidade sensacional, que são os dinossauros da quarta colônia, mas nós temos em Caçapava fósseis da megafauna do Pleistoceno, né? Principalmente preguiças gigantes, 3 gêneros de preguiças gigantes, e tatus gigantes também. Então, a gente faz réplicas dos fósseis desses animais e colocamos aí numa caixa de areia, e as crianças adoram essa caça aos fósseis que nós promovemos aí com as réplicas. Então, elas podem pintar, levar para casa e tudo mais. Na questão da igualdade de gênero, nós temos temos feito qualificação, organização e empoderamento da comunidade de mulheres artesãs, né? É uma comunidade muito importante em Caçapava do Sul e que tem sido muito parceira do Geoparque, do Geoparque Aspirante. A gente tem a elaboração e disponibilização gratuita de um guia chamado Gurias Consciência, né? Direcionado a meninas e jovens mulheres da educação básica, né? Discentes aí das escolas do ensino fundamental e médio. A grande maioria dos novos empreendimentos criados ou incrementados ao longo da estratégia do Geoparque são liderados por mulheres, né? Então, guias e condutoras de turismo, quase todas são mulheres no território, artistas e artesãs, proprietárias de hotéis e pousadas. Tem um empreendimento que é uma novelaria, espetacular, a novelaria, que também é de uma mulher empreendedora e uma artista fantástica, que é a Marta. E a gente tem também a rede de mulheres empreendedoras de Caçapava do Sul, participa, né, e está participando cada vez mais das discussões do Geoparque. Então, nós temos importantes trabalhos aí no sentido da igualdade de gênero, ODS número 5. Aí, temos aí, só para vocês terem uma ideia ali, né, um pouquinho da equipe do Geoparque, né, tô só eu ali tomando um chimarrão, mas ao meu lado ali, todas essas mulheres que fazem acontecer o Geoparque em Caçapava do Sul. As artesãs que estão sempre conosco no Geodia, sempre muito atenciosas e competentes e talentosas para produzir e para vender os seus produtos. Aí uma homenagem, então, aí à Dona Conceição, né, uma das artesãs mais importantes aí de Caçapava do Sul, que trabalha com flores e folhas desidratadas, né? E aqui na direita, a Marta Teixeira, da Novelaria Santa Marta, ensinando as crianças aí sobre o tingimento natural da lã de ovelha, né? E os novelos que ela faz a partir desse tingimento natural da lã de ovelha. Na questão do crescimento econômico e do trabalho decente, nós temos o aconselhamento e suporte a novos empreendimentos e pequenos negócios, né? Inovação, design de novos geoprodutos, embalagens, questões, qualificação relacionada a custos e precificação, estratégias de gestão, controle dos seus negócios, né, pensamento estratégico, tomada de decisão, entre outros tópicos. Tem uma equipe da administração de empresas da UFSM fazendo essas qualificações, essas oficinas para as empresas, principalmente para as pequenas empresas locais. Existe uma atual tendência de crescimento nos negócios no setor de turismo, né, e que promete gerar ainda mais trabalho e mais renda, com crescimento sustentado no Geoparque Caçapava. E a gente tem também, já está fazendo estratégias de marketing, inclusive marketing digital, né, para que essas empresas consigam
vender melhor e atrair mais turistas para o território. Então, aí nós temos alguns exemplos só que eu vou passar muito rapidamente. A Guaritas Geoturismo, da guia e geóloga Ana Paula Correia. O Guaritas Hostel, né, nova e belíssima opção de hospedagem dentro do geossítio das Pedras das Guaritas, da região sul do município, da Carencor. Nós temos aí um pouco da belíssima paleta de cores da novelaria Santa Marta, da Marta Teixeira. Nós temos aí os doces de azeite de oliva e também os doces que imitam, que reproduzem seixos de rocha, né? A pessoa tem aquela sensação de vai dar uma mordida num seixo rolado, num canto rodado de granito. Tá aí a comparação, né, entre o seixo no afloramento e os doces da Cassiane, que é a proprietária da Doces Feitiço. E na questão de cidades sustentáveis e comunidades e cidades sustentáveis, nós temos avaliações e mapeamentos ambientais e geotécnicos, principalmente sobre áreas de risco, né? Risco de movimentos de massa, risco de deslizamentos, risco de inundações. Em geral, atendendo, então, a população mais vulnerável, que está nessas porções de maior risco. A gente tem produção de materiais para informar e alertar essas pessoas sobre os possíveis riscos, como identificar e como agir. E a gente tem uma parceria muito especial com a Associação de Catadores de Materiais Recicláveis, a Recicla Pampa, inclusive com a confecção de sabões personalizados com o modelo 3D do relevo do município, que está aí, que elas fizeram, as moças, né, as catadoras, né, estão fazendo sabões já com óleo usado. Finalmente, chegando nos objetivos 16 e 17, o Geoparque, é importante sempre salientar, né, que ele é uma estratégia que não é para os 4 anos de uma gestão na prefeitura, né, não é uma estratégia para os 4 anos da reitoria das universidades envolvidas. Ele é uma estratégia para gerações. Isso quem sempre diz é o Arthur Sá, que hoje é do Executive Board dos Geoparques Mundiais da Unesco. A gente criou, então, uma estrutura formal permanente no município, que é a Coordenadoria Municipal do Geoparque Caçapava, que também tem um conselho, um comitê gestor, né, um comitê municipal do Geoparque Caçapava, como GEL e como GEL, com participação importante e numerosa da sociedade civil, né. A gente já tem, então, a gente tem consórcios, associações de municípios já existentes ou criadas especialmente para o Geoparque, né? E as parcerias locais, né? A gente já tem certificações e selos, né? E a gente está fazendo parte, então, quer fazer parte, né, da GGN, da Unesco, né, da Rede Mundial de Geoparques. A gente já faz parte também, junto com o professor André, né, e também com a professora Medianeira e com a doutora Jaciele também, das cátedras da Unesco, tanto a cátedra de Fronteiras e Migrações, quanto a cátedra de Geoparques, Desenvolvimento Sustentável e Estilos de Vida Saudáveis, né? E a gente tem, então, essa iniciativa aí que nós fizemos nos últimos 2 anos, né? Já temos duas gerações já, digamos assim, de empresas e pessoas certificadas como iniciativa parceira, como apoiadores do Geoparque e produtos que a gente certificou mediante alguns critérios específicos como geoproduto do Geoparque. Então, nós já temos uma rede de apoiadores e iniciativas parceiras muito importante. Era isso. Eu agradeço muito a atenção de todos vocês, né? Agradeço novamente o convite para participar do evento e fico à disposição para eventuais questionamentos
ao longo da sessão aí. Muito obrigado pela atenção.